Hoje vamos novamente a mais um bichinho silvestre, desta vez é o lobo. Já fiz o fundo, já fiz o stencil de algumas folhas, vou fazer mais um pouquinho com o pincel pituá e agora com o stencil mais um pouquinho de folhas. Eu já fiz algumas, já acentuei a luz em algumas e vou agora acentuar com um pincel chato, de pelo mais macio, alguns detalhes em branco, amarelinho limão e um pouquinho de verde, puxando os galinhos na direção certa da folha. Veja como vai dando uma luz. Puxamos os galinhos, emendando nas folhas. Muito bem. Agora eu começo no lobinho, com um fundo mais com ocre, com um pouquinho de amarelo mais cor de pele, o marrom, um pouquinho do sépia e vou colocando luz em cima do olho dele e vou puxando, fazendo todo esse fundo do rostinho do lobinho. Depois nós iremos com um pincel mais fininho dar acentuados os pelinhos, mas por enquanto vamos fazer toda essa parte do rostinho dele. Alguns lugares mais perto do focinho eu escureço, então na região do olho também. Vou puxando para cima e para baixo movimentos. Vou fazendo toda essa parte, depois logo abaixo eu também vou escurecer um pouquinho mais, faço o focinho de preto e dou uma claridade com o branco nele. Também uso o ocre, né? Aquele tom mais avermelhado que o lobinho também tem. Descendo agora na parte mais de baixo do focinho, eu escureço alguns lugares e dando uma claridade por cima também. Assim como eu faço esse lado, eu depois vou fazer o outro lado também. Essa parte de baixo eu escureço bem, com um pouquinho do preto, né? Agora eu vou no olho. Faço primeiro em volta dele, com um pouquinho de luz, um pouquinho de claridade, e faço agora a partezinha preta do olhinho e realçando onde tiver luz, algum toquezinho de branco. Essa parte é bem detalhada, então deve ser feita com bastante calma. Quase pronto. Eu vou dar umas puxadinhas mais para fora, faço um pouquinho do pelinho branco que vai cair em cima do olho. E assim depois eu faço o outro lado também. Agora com um pincel mais fininho eu dou uma luzinha, um pontinho branco no olho para dar aquele brilho. Veja só. Esse lado então está ficando pronto. Um pouquinho de pelinho caindo em cima do olho. Muito bem.
Agora eu já fiz o outro lado, tá? E vamos então começar a puxar os pelinhos. Já fiz o focinho dele também, que ficou uma graça, usando preto e depois dando luz com branco, somente essas duas cores. Na parte da boquinha, da língua também puxei um escuro e dei só um toquezinho de branco para realçar. E agora, com alguns movimentos para lá e para cá, eu faço os pelinhos com o pincel 0, puxo também as barbinhas dele depois e vou finalizando. Com o pincel, agora o pincel leque, eu dou umas puxadinhas do pelo. E o lobinho vai ficando pronto. E ele está uma graça, não está? Veja só que lindo! Puxo um pouquinho de um pelinho mais claro, vou puxando mais para fora, para dar um pouquinho mais de luz nessa parte. Muito bonito. Agora, gente, eu vou pegar o stencil das folhas novamente e vou usar na parte de baixo, fazer um galinho ali, na parte de baixo daquele tronco, para preencher um pouquinho essa parte. Sempre lembrando de tirar o excesso de tinta do pincel, tá? Num paninho ou do lado, num papel, para não vazar por baixo do stencil. Eu tiro depois o stencil e vou dando uma claridade depois novamente com o pincel. Veja só, agora eu venho com o pincel chatinho de novo e vou dar o acabamento nessas folhas. Com um pouquinho de amarelo limão, um pouquinho do branco. Alguns lugares eu também vou fazer um tom mais queimadinho, com amarelo ouro e um pouquinho do ocre. O lobinho já está pronto. Depois, esse pano irá compor um conjunto de animais silvestres, onde nós usaremos um tecido de folhas para combinar com a natureza e a floresta. Em breve vocês verão como vai ficar lindo. Vou dar mais uma claridade em algumas outras folhas que ficaram para trás e vou finalizando este pano de prato maravilhoso que fizemos para comemorar essa semana do meio ambiente que estará iniciando. Muito bem, finalizando, está agora faltando o nome, a assinatura. Ela está de trás para frente por causa da filmagem, mas logo vocês verão a parte certa da assinatura. Aguarde só um momento. Muito bem, está finalizada essa pintura do lobinho. Espero que você tenha gostado. E nesta pintura eu usei 2 stencils e o modelo do lobinho. Certo? Até um próximo vídeo. Comente, salve e compartilhem.